Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado. A minha convidada tem 35 anos, é casada com o Carlos, que está aí, né? O Carlos está tirando foto aqui do lado, o maridão. É nascida em Guarapuava, jornalista, ex-bancária e agora design de interiores. Ela faz muito sucesso nas redes sociais, explorando um nicho muito interessante, que é o de decorações para imóveis alugados. Ela tem milhares de seguidores e milhares de boas ideias. Aqui do meu lado, Jéssica Fila. Mas antes dessa conversa, solta a vinheta. Jéssica, muito obrigado pela sua presença no meu humilde podcast. Eu tenho falado sempre que a gente está dando aí o pontapé inicial desse projeto, então todos que vêm aqui, eu sei que vêm também para nos auxiliar e para trazer aqui um pouco do conhecimento e dividir um pouco aí as coisas boas que faz. Eu sei que você faz muita coisa boa, como Guarapuavana, que despontou nas redes sociais. E, Jéssica, a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu olhei o teu Instagram, você tem quase 150 mil seguidores. Isso é o desejo de muita gente que trabalha, né, com redes sociais. Me conte, mulher de Deus, como que a gente consegue chegar nesse resultado e atingir um público tão grande? Massa, Vitor. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz. Realmente eu sou uma pessoa que acredita no poder da comunicação. Então, assim, estar em lugares que a comunicação é valorizada, como é o caso do seu podcast, é uma alegria para mim. Tudo que eu tenho hoje na minha empresa eu conquistei pela comunicação, foi usando de uma maneira correta os veículos de comunicação, então eu fico muito feliz de estar aqui. E é verdade, ter esse número de seguidores hoje, se eu não me engano, hoje são 148 mil seguidores no Instagram, 20 mil e uns quebradinhos ali no YouTube. Foi um trabalho de muitos anos, mas eu lembro de um dia que eu tinha 750 seguidores e eu estava no bar com as minhas amigas e eu comentei com elas, eu falei, gente, imagina que legal que vai ser quando eu tiver 1000 seguidores. Para mim seria assim, o auge, o topo. E hoje olhar para esses números, assim, né, que, pô, é uma galera que tá ali. Você pensa, um dia meu marido comentou comigo, falou, cara, eu perguntei para ele, falei, quantas pessoas cabem num estádio de futebol? E ele falou, sei lá, 30, 40 mil pessoas. Eu falei, cara, tem muito mais do que isso me seguindo. E eu acho que é o resultado de um trabalho frequente, constante. Eu acho que esse é um dos principais segredos. Se tem alguém aí que está nos assistindo que quer conquistar números também nas redes sociais, você se manter sempre constante é muito importante. É só a gente parar para pensar em programas de televisão, sei lá, o Faustão, por exemplo, né? Ele só ficou tantos anos ali passando todo domingo porque aquilo acontecia todo domingo. As pessoas esperavam por aquilo todo domingo, sabiam que aquilo ia acontecer. É a mesma coisa com a gente, né? Claro que não estamos no mesmo patamar do Faustão, lógico, mas a gente também tem que pensar que, à medida que a gente vai criando o nosso conteúdo, as pessoas elas vão se acostumando com a gente. Então, elas já esperam que a gente esteja ali. Então, ela já espera que vai ter um post ali do De Aluguel mostrando um projeto que foi feito, sabe? Eu acho que talvez a principal coisa que dá para falar é isso, assim, você se manter constante, não desistir. E dá para ganhar dinheiro com a internet? Dá para ver ali uma boa oportunidade de negócios? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, tanto do ponto de vista de alguém que queira ser um influenciador, né? Eu não tenho uma empresa, eu quero ser uma blogueira, um blogueiro, né? Dá para você ganhar muito dinheiro, seja fazendo publicidade para outras marcas, mas principalmente para as empresas, né? Hoje o De Aluguel ele é uma empresa que tem uma equipe que vende os seus serviços, vende os seus produtos. É essencial que você tenha um perfil, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, e trabalhe isso da maneira correta, né? Quantas pessoas não vão procurar um médico, uma dermatologista, por exemplo, né?
Eu faço muito isso. Se você me indicar hoje, Jé, eu tenho essa dermatologista aqui para te indicar. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar o Instagram dela. Porque eu quero ver se eu me conecto com ela, né? Tem milhares de dermatologistas por aí. Eu quero ver se a abordagem dela é algo que vai me interessar. E como é que eu vou fazer isso? No Instagram, nas redes sociais. Quer dizer, o Instagram como a grande vitrine, não só das pessoas, mas como dos negócios, né? Com certeza, com certeza. Não estar ali... Tudo bem, você pode até não estar. Eu decidi não estar, mas você tem que estar ciente que você vai estar deixando de atingir um número gigantesco de pessoas que poderiam estar chegando no teu negócio, mas que não estão porque simplesmente não te viram nessa grande vitrine, nesse grande shopping que é o Instagram. Você não está se colocando como um player, como uma opção ali, né, na tua área de atuação. Exatamente. Mas, Jéssica, a gente falou já de resultados e todo mundo sabe que você alcançou, né, bons resultados, mas agora explique o que é a De Aluguel. De Aluguel, hoje, ele é um escritório que ele faz projetos de design de interiores para imóveis alugados e também para imóveis próprios com foco de reforma sem quebra-quebra. A gente nasceu em 2017 como um perfil de inspiração. Então, lá quando ele nasceu, em 2017, eu nem era formada em design de interiores, eu era bancária ainda, eu fazia faculdade de design de interiores e... eu precisei mudar de cidade. Eu morava aqui em Guarapuava e eu me mudei para Pato Branco. Aqui em Guarapuava eu tinha um apartamento próprio, que toda a reforma dele eu pensei com muito cuidado, do jeitinho que eu queria. Eu e meu marido decidimos tudo. E a gente mudou de cidade e lá a gente alugou um outro apartamento. E aí, eu pensei, cara, e agora? Tô saindo dessa minha casa que tá pronta para mim, do jeitinho que eu quis, vou para outro lugar. Como é que eu vou fazer para decorar esse lugar, né? Eu também quero que tenha a minha cara, que fique bonitinho. E comecei a pesquisar. Falei, bom, vou achar na internet, né? Deve ter alguém falando sobre isso, vão ter dicas na internet sobre isso. E não tinha. Não, assim, eu só encontrei alguns artigos perdidos ali em algumas revistas de decoração, mas tudo muito raso, sabe? Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Então quer dizer que porque eu moro de aluguel, eu tenho que morar de qualquer jeito, eu tenho que me contentar com, né, qualquer coisa, para quando eu tiver uma casa própria, aí eu vou poder ter de volta uma casa com a minha cara. Eu pensei, bom, se ninguém está falando disso, então eu vou falar disso. Sou formada em jornalismo, estava fazendo faculdade de design de interiores, alguma coisa para falar eu tinha. E a ideia ali foi postar inspirações. Então, eu ia fazendo uma busca no Pinterest, buscando referências e decorações que as pessoas podiam replicar aquilo nas suas casas alugadas. Era basicamente isso. Em 2017, era muito moda esse tipo de perfil na decoração, sabe? De inspirações. E deu certo. Começaram a chegar pessoas, e cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas. E, enquanto isso, eu estava terminando a minha faculdade de design de interiores, trabalhava no banco. Cada vez eu gostava menos de trabalhar no banco, porque eu acho que eu tenho um lado criativo, forte, que no banco, obviamente, eu não podia explorar esse lado, né? No banco era um trabalho quadrado. No banco era muito quadrado, era basicamente... Eu era caixa do banco ainda. Mas, Jéssica, deixa eu te interromper, porque a gente vai falar bastante ainda sobre a De Aluguel e sobre tudo isso, né? Então, eu quis já no início desse episódio já criar uma curiosidade nos nossos telespectadores. Mas agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua caminhada profissional, né? A tua formação como jornalismo. Já descobri que a Jéssica e o Carlos foram meus colegas no curso da Unicentro, né? Você de jornalismo e o Carlos é PP, né? Publicidade. E eu também fiz jornalismo lá, então a gente andou transitando pela Unicentro, né, no mesmo período, e interessante agora a gente reencontrar as pessoas que naquela época estavam em plena formação, hoje já profissionais, trabalhando, tendo projetos, né? Enfim, mas fale um pouco ali da tua carreira ali na comunicação, como que você se tornou bancária e como que você largou esse trabalho quadrado no banco para trabalhar com a criatividade ali no design de interiores. Bom, eu fiz minha primeira formação em jornalismo, então quando eu tinha lá 17 anos, fiz vestibular, passei. Você é guarapuavana? Sou guarapuavana. Ah, tá. Nasci aqui, fiz vestibular na Unicentro mesmo, passei. Sempre quis fazer psicologia. E no dia de fazer a inscrição para o vestibular,
eu fui lá me inscrever para psicologia, eu olhei jornalismo. Falei, cara, que massa jornalismo. Eu gosto de escrever. E, sei lá, acho que eu vou fazer jornalismo. Foi assim, não foi nada, sabe? Era psicologia que eu ia fazer. No ato da inscrição, você resolveu mudar o curso. Você não tá entendendo. Assim, eu falei pra minha mãe, e psicologia era em Irati, ainda é em Irati, né? Na Unicentro. Nem tinha aqui em Guarapuava psicologia, nada. E aí todo mundo tinha certeza. Meu pai, minha mãe, não, ela vai morar em Irati porque ela quer fazer psicologia. No ato da inscrição, não sei. Não sei o que me deu. Fiz, falei pra minha mãe, ela ficou tipo, que? Não era psicologia? Jornalismo? Pra que jornalismo, sabe? Fiz, passei, comecei a fazer o curso e gostei muito, assim. Eu era uma pessoa muito tímida. E eu acho que a faculdade de jornalismo me ajudou a... Né? No jornalismo, você sabe, né? Se tem uma coisa que você não pode ser tímido, né? Então, fiz, gostei muito do curso, me formei, fui trabalhar na área, trabalhei com assessoria de imprensa. Enquanto isso, fiz uma pós em comunicação empresarial, mas naquela época, Vitor, a comunicação ela não era vista como hoje, assim, que hoje as redes sociais estão aí, qualquer empresa entende que, eu preciso trabalhar a minha comunicação e eu não sei fazer isso, vou contratar uma agência, né? Vou pedir ajuda. Olha, Jéssica, não sei se você lembra, porque era da mesma época, mas quando a gente cursava jornalismo, não existiam redes sociais. Eu acho que talvez Orkut naquela época, mas não era tão forte quanto é hoje. E não sei se você se recorda que foi bem naquele período em que a obrigatoriedade da assinatura do jornalista nos meios de comunicação e jornalismo, o STF derrubou. Sim, foi 2009. Isso, exatamente. Então a gente estava cursando jornalismo e sempre que existia um folhetim, um jornal, alguma coisa, tinha que ter lá embaixo a assinatura do jornalista responsável. Isso, de certa forma, e eu vejo dos dois lados, era uma proteção para a nossa profissão, né? Porque fazer jornalismo e escrever tem muito a ver também em como direcionar ali, né, opiniões, fatos e tudo mais. Então a assinatura de um jornalista, dava credibilidade àquele papel. E de repente aquilo não se tornou mais necessário. Tudo bem, eu acho que também a comunicação ela pode ser universalizada nesse sentido. E, independente disso, depois veio as redes sociais e realmente universalizaram. Então, hoje o pessoal tem voz ativa, fala o que quer, a hora que quer. Às vezes fala até demais e fala bobagem. Demais, né? Mas a gente, naquela época, ficou meio desconfiado, né? Não, foi. Na época, eu estava no 3º ano da faculdade. Foi tipo, para que eu tô aqui? Sabe, para que eu tô estudando? Faz sentido? Se agora ninguém mais precisa, claro, né? Como você falou, acho que a gente não estava esperando tudo que ainda ia vir na comunicação, né? Tudo que ia acontecer. Mas realmente foi um grande balde de água fria, assim, né? Então, mas hoje em dia eu sou muito grata por essa formação e eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje, ou a minha empresa não estaria onde ela está hoje, se não fosse pela minha formação em comunicação, sabe? E foi isso, trabalhei com assessoria de imprensa, fiz pós-graduação em comunicação empresarial, mas naquela época era muito difícil de você conseguir, eu nem pensava em empreender, isso nem passava pela minha cabeça. Era difícil o emprego pro jornalista, realmente, né? No interior, fazer, mais ainda, né? Naquela época, porque hoje você pode abrir uma agência, né? Isso. Naquela época, você ia fazer o quê? Abrir um jornal? Não ia fazer isso, né? Então, não era fácil. Então, essa ideia do empreender não passava pela minha cabeça. Eu pensava, bom, eu preciso ganhar mais. Eu ganhava R$900 na época, meu primeiro trabalho de carteira assinada. E a perspectiva, sinceramente, não era de ganhar muito mais do que isso. Eu morava em Curitiba, então o custo de vida era mais alto ainda. Eu falei, cara, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ser independente financeiramente, porque naquela época eu ainda dependia do meu pai. Mesmo tendo me formado, mesmo trabalhando... Eu falei, preciso. E comecei a fazer concurso. E concurso, você, né, deve saber também, na área da comunicação, é muito difícil abrir. Também. E quando abre, é uma vaga. Né? Porque lá, o órgão público ele não precisa de 10 jornalistas, não precisa de 10 publicitários, relações públicas, ele precisa de 1. Então, isso era muito difícil. Fiz alguns concursos na área, não passei, né? Porque, era inteligente? Até era, mas assim, não era mais inteligente. Sempre tinha um lá que era o mais inteligente, que estudava mais, né? Então,
Não passei em nenhum. E aí pensei, cara, eu vou fazer outros. E aí fiz, nem lembro, fiz tantos assim, mas sei que passei no do banco. Passei no concurso da Caixa e falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver. Não adianta, a gente vai crescendo, atingindo a vida adulta e vai querendo a independência. E a independência, ela acontece junto com a independência financeira, né? Então a gente precisa trabalhar. Eu também transitei por vários caminhos, né? Sempre fui buscar uma carreira de professor universitário, fui fazer mestrado e tudo mais, focando, e também ficou ruim. Na verdade, ficou ruim, no meu caso, tanto para a minha formação de jornalismo, que era difícil de arrumar emprego, quanto quando eu quis ser professor, né? E também ficou difícil ser professor universitário naquele período. O que nos salvou foi a rede social, né? Porque, veja, gente, nós estávamos conversando agora há pouco ali, né, Jéssica, sobre a possibilidade de trabalho que a rede social gerou para quem trabalha com comunicação. Sim. Todo mundo que tem uma empresa, que tem uma portinha, que tem uma barraquinha, que vende cachorro-quente, tem um Instagram e precisa ter bons conteúdos ali no Instagram. Sim. Então isso abriu um leque muito grande para quem trabalha com comunicação atender essas empresas, né? Sim, se a pessoa não tem, ela quer ter. Ela quer ter, exatamente, né? E você buscou um caminho também pelas redes sociais, mas não criação de conteúdo para empresas, mas criação de conteúdo para a tua própria empresa, né? Sim, exatamente. Desde o começo, eu acho que talvez eu não tivesse consciência disso, dessas ações que eu estava tomando tão conscientemente, assim, mas olhando para trás, agora eu vejo que desde o começo, assim, eu entendi que a comunicação era o caminho, né? Eu não venho de uma família que tem pessoas formadas em engenheiros, arquitetos, designers, né? Para eu ter, não, eu vou trabalhar ali no escritório do meu pai, no escritório do meu tio, que já tem uma clientela. Não tem, né? O meu círculo social também não era um círculo social de pessoas que contratavam esse tipo de serviço, né? Um projeto de interiores, isso não tinha. Então eu entendi que se eu quisesse atingir pessoas interessadas no que eu vendia, tinha que ser por meio da comunicação. Eu precisava comunicar o que eu fazia para atingir essas pessoas, sabe? E eu fiz você perder o fio da meada. Vou fazer você encontrar de novo. Você estava falando do banco, né? E que você fez o concurso para entrar no banco. Nós já vamos chegar ali na tua formação de design de interiores, que é a pauta principal aqui, né, da nossa conversa. Mas vamos voltar lá para o concurso do banco. Estava lá, foi 2012, final de 2012, eu entrei no banco, eu tinha 23 anos nessa época. E no começo eu realmente achei que estava tudo certo, sabe? Eu pensei, bom, beleza. Agora a minha vida profissional ela está decidida. É daqui para aposentadoria, entendeu? Eu vou trabalhar aqui por, sei lá, 35 anos, 40 anos, depois eu me aposento e acabou. Meu salário todo mês está garantido, todo dia 20 eu recebia meu salário, né? Num banco ainda, né? Nunca atrasaram. Tenho um plano de saúde, tenho vale alimentação, previdência privada, participação nos lucros, né? O trabalho no banco dos bancários, ele é um trabalho muito difícil, mas o banco ele te recompensa com privilégios para que você continue ali, né? E eu, no começo, realmente gostava de estar ali, mas com o passar do tempo, foi essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Essa vozinha, assim, de... Cara, eu acho que você pode mais, sabe? Acho que não é bem aqui. E eu, por muito tempo, eu achei que eu conseguiria calar essa voz, sabe? No sentido de falar, viu, quieta, meu. Você já tem um trabalho aqui que está garantido, que muita gente quer estar aqui onde você está estudando para estar aqui onde você está. Então, fica quietinha, para de achar problema, sabe? Para de achar sarna para se coçar. Mas não adiantava, assim, eu sempre pensava aquilo, assim, às vezes estava, né, na finaleira, assim, do banco, eu era caixa. E às vezes estava ali pagando, recebendo um boleto, uma coisa, e pensava, cara, sério mesmo que é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? De verdade mesmo? E jovem, né? Considerando o fato que você tinha menos de 30 anos nesse período, né? Então, se imaginar que... Exatamente, né? Que teria mais 30, 40 anos daquilo pela frente, né? E o trabalho no banco também, ele tem suas vantagens, mas tem muitas desvantagens, assim, pelo menos para mim. Eu sei que tem gente que gosta, que se identifica,
mas você tem metas muito abusivas, né? Uma cobrança muito grande. É um trabalho muito estressante, porque, afinal de contas, você está trabalhando com o dinheiro das pessoas. Então, assim, se tem um lugar que as pessoas elas acham que elas podem chegar e descontar a raiva que elas estão do mundo, é no banco, é no bancário que está ali do outro lado da mesa para atender, sabe? Então, isso também me deixava muito mal. Eu não era aquela pessoa que fui maltratada por um cliente e aquilo ficou no banco. Eu saí do banco, eu esqueci. Não, eu ia para casa, eu ficava mal. Meu marido sabe, nossa, eu chorava e tal. Então, isso era muito difícil para mim. E aí, em 2014, a gente foi morar junto, eu e meu marido, reformamos o nosso apartamento. E... só uma dúvida, você trabalhava no banco aqui em Guarapuava ou em Pato Branco, que você falou que mudou para Pato Branco? Eu comecei aqui. Começou aqui. Comecei aqui. Eu tive essa sorte ainda também, porque no banco você faz o concurso para uma área, para uma região, e você pode ser mandada para qualquer lugar, né? Então, podia ir para qualquer cidade. Eu tive a sorte de ser mandada para cá, que era onde eu morava na época. E aí, em 2014, eu e meu marido fomos morar juntos, reformamos o apartamento, e eu meio que toquei essa obra. Não tinha um arquiteto, não tinha um designer, não passava pela minha cabeça contratar esse serviço. E eu adorei. Adorei. E vi que as escolhas que eu fiz, estéticas, para a nossa casa, mesmo sem saber, deram muito certo. As pessoas entravam, elas elogiavam. Nossa, que legal o teu apartamento. É mais ou menos como a tua casa, entendeu? Você vê que tem um olhar aqui. E as pessoas olhavam, e eu gostei do tocar a obra, sabe? Do lidar com o pedreiro, falar com ele. Coisas que as pessoas normalmente fogem, você gostou. Eu gostei, exatamente. Eu adoro lidar com o pedreiro, sabe? Falar e saber se tá tudo certo, enfim. Gosto muito dessa parte. E ali, falei, peraí, tem algo aqui, né? Tem algo aqui que existe. Mas, assim, ficou nisso, entendeu? Ficou legal, gostei, segui com essa obra. Ok, maravilha. 2 anos depois disso, 2016, eu descobri que aqui em Guarapuava tinha o curso de design de interiores, que eu não sabia, numa faculdade à distância. Falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Fazer como um hobby. É à distância mesmo, então, né, não tinha aquela obrigatoriedade de estar lá todas as noites. Vou fazer isso aqui. É isso, só para eu distrair do banco. Mal sabia eu que tudo mudaria a partir dali. E fiz a faculdade e comecei a gostar muito. E aí essa vozinha que estava ali falando, você pode mais, você pode mais. Agora era, cara, e se você virar design de interiores? E se você trabalhar com isso? Imagina que legal que vai ser quando você sair do banco e tiver teu escritório. E ao mesmo tempo a outra vozinha, tipo, sério, não viaja. Você tem segurança, você tem a tua vida financeira garantida aqui, não vai perder o emprego. Só que o sonho, né, Jéssica, a vontade é muito maior. Exatamente. Assim, eu tentei. Não estou brincando, assim, quando eu digo que eu tentei, sabe? Fala, não pare, você está delirando. Você está delirando, pensando que você vai sair de um emprego estável, que te paga bem, que você tem benefícios, que está tudo certo. Para quê? Para fazer o quê? Você nem sabe. Mas não é que fui. E é aquela busca da satisfação pessoal, né? Percebo que no teu caso você alcançou ali a tua independência financeira e tudo bem, isso é muito bom, se descobriu ali, né? Mas chegou um momento que aquilo era pouco, né? Chegou um momento que você agora queria a tua independência, não só financeira, mas profissional, no sentido de realização, né? E Jéssica, vamos lá, daí você fez o curso de design de interiores. Explica para o pessoal aqui que não conhece o que faz um profissional de design de interiores. Design de interiores é uma profissão também relativamente nova. A regulamentação da profissão de jornalista caiu lá em 2019.
e a regulamentação da profissão de designer de interiores aconteceu só em 2016. Então, foi no ano que eu entrei na faculdade que entendeu-se que, né, precisa ter um designer ali assinando um projeto, tem que ser uma pessoa formada para fazer isso. Que é, basicamente, a gente estuda e trabalha para pensar os espaços internos, seja das casas, dos comércios, todos os lugares. Então, a gente vai pensar, primeiramente, a parte funcional, né? Então, Gé, eu tenho um consultório, eu quero, né, pensar onde é que fica melhor a minha mesa, a minha maca, aqui eu preciso ter uma pia, né? Onde é que a gente vai colocar isso aqui, o ponto de água, onde ele tem que estar, qual que é o melhor piso para eu colocar aqui. Eu vou precisar ter um armário e eu tenho que guardar tal e tal coisa. Como é que a gente vai pensar a disposição desse armário? Então, pensar na função dos espaços, né? Para que eles fiquem funcionais para as pessoas que vão usar eles. Esse é o ponto de partida, né? Principal do design de interiores. A maioria das pessoas acha que é a beleza, mas não é. A gente sempre pensa a função Funcionalidade primeiro. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, com certeza, né? A função, depois a forma, né? Depois vem a parte estética. Então, a parte estética, no meu ponto de vista, ela é a cerejinha do bolo. Depois que a gente organizou esse espaço para que ele fique funcional para as coisas que você precisa fazer, a gente vai também deixar ele bonito, que também é importante a gente estar em ambientes bonitos, né? Eu tenho certeza que seria muito diferente a percepção das pessoas que estão vendo esse vídeo agora se esse cenário não fosse bonito como ele é, né? A percepção que passaria de autoridade, do cuidado que você teve com ele. É a mesma coisa também, seja no consultório, como eu dei o exemplo, né? Você entrou num consultório que você viu que teve um cuidado ali, que teve um pensamento ali. Então, esse profissional que está aqui, ele não está pensando só no dinheiro que eu vou dar para ele. Ele também quer que eu me sinta bem aqui dentro. E na nossa casa também, né? Porque, a gente trabalha o dia inteiro. Você chegar num lugar que está bonito, que é aconchegante, que reflete a tua personalidade, que você se vê ali dentro. Que você fala, as pessoas que entram vão falar, essa daqui só pode ser a casa do Vitor, de mais ninguém. É diferente também de você chegar num lugar que parece que as coisas foram jogadas, que as coisas estão improvisadas ali. Principalmente para quem mora de aluguel também, que está sempre nessa de mas e quando eu sair? Mas e quando eu sair? A casa meio que parece um acampamento. Então, é aí que entra o papel do designer de interiores, é pensar os espaços das pessoas, assim, tanto na função quanto na estética. E nessa questão, né, Jéssica, que eu achei muito interessante de você ter encontrado o nicho das pessoas que moram de aluguel e muito interessante o jeito que você falou, né? As pessoas não estão acampando ali, né? Parece que é tudo muito provisório. Não, às vezes as pessoas passam anos, ou mesmo que não passe muito tempo de aluguel, mas isso não quer dizer que elas não podem arrumar e decorar a casa de um jeito que case com a sua personalidade. Claro, dentro do que é possível fazer, mas eu vejo que todo mundo tem essa vontade. Olha só, infelizmente, né, Jéssica, nem todo mundo vai ter o privilégio de um dia poder construir a sua casa dos sonhos, contratar os profissionais, escolher desde do piso até tudo, né? Infelizmente é uma realidade que talvez não esteja acessível para boa parte dos brasileiros, isso é uma realidade do nosso país, mas a maioria deles tem uma casa para morar, e por mais simples que seja, a pessoa pode com criatividade, e às vezes não é só também, né, para pessoas que têm condição financeira, até uma casa simples pode ter um toque de personalidade, um toque de cuidado e de organização, não é mesmo? Sim, com certeza. É só pensar, é diferente, né, quando a gente entra num espaço que está bagunçado e um espaço que está organizado, né? E aí depois num espaço que não está decorado e um espaço que está decorado. A sensação que a gente tem ao entrar nesses espaços é diferente, né? E uma coisa que você falou, né? Nem todo mundo vai poder construir a sua casa. Infelizmente é verdade. E nem todo mundo vai conseguir até mesmo comprar a sua casa, né? Eu acho que talvez para a geração aí dos nossos pais, era uma coisa muito mais fácil, né? Você trabalhava, com 30 anos você já tinha seus filhos, já tinha comprado a sua casa. Para a nossa geração, sinceramente, eu acho que para muita gente isso não vai acontecer, né? E aí, só porque essa pessoa não vai ter a casa dela, ela não pode ter um lar,
né? Que é diferente, né? A gente tem o conceito de casa e a gente tem o conceito de lar, aquele espaço que você se enxerga ali, que você realmente descansa, que é o teu universo, né? Acho que a pandemia acabou deixando isso mais, né, na nossa cara, assim, de que a nossa casa ela é realmente um refúgio pra gente, né? A gente tá no mundo, tá trabalhando, tá vivendo, e a hora que a gente entra, fecha a porta, é aquele espaço que você pode fechar o olho, descansar, ficar tranquilo, e ter esse lugar que reflita quem você é essencial e faz muita diferença. A Jéssica trouxe aqui algumas imagens de antes e depois, que eu acho que o pessoal gosta muito do antes e depois, e eu já conhecia o trabalho dela pelas redes sociais, e daqui a pouco a gente vai puxar aqui, vai mostrar, e eu acho que isso é bem legal, né, Jéssica? Mas é isso que você estava falando, né? Assim, o teu lar, a tua casa é o local que você passa boa parte do teu tempo, os finais de semana, à noite, é onde você dorme, é onde você está ali convivendo com a tua família. E eu sou assim, né? Eu acho que agora você entrou na minha casa aqui, ela tá meio bagunçada, porque eu transformo a sala da minha casa num podcast. Mas muita gente vem aqui na minha casa e fala: Vitão, a tua casa parece casa de mulher, porque ela é toda organizada. E realmente a Kathleen tá aqui, às vezes não vai mentir, né? A minha casa, eu nunca deixo ela suja, ela sempre tá com as coisas no lugar, porque isso para mim representa, sabe o que, Jéssica? Paz de espírito. Eu detesto bagunça, coisa amontoada. Então, o simples fato, às vezes, de você organizar a tua casa já vai te dar uma paz de espírito, né? Sim. Então... E eu não sei, para mim, a casa... E até o ambiente de trabalho também, ele tem muita relação com o meu estado mental também, sabe? Então, às vezes eu vejo o meu guarda-roupa, por exemplo, quando ele tá muito bagunçado, eu falo, ele tá basicamente refletindo a minha mente nesse momento que está completamente ansiosa. É isso mesmo. Ou minha mesa de trabalho, assim, no banco a galera tirava muito sarro de mim, porque assim, era tudo metodicamente organizado, sabe? Se alguém chegava e mudava a caneta de lugar, eu sabia. Cara, quem que veio aqui e mexeu na minha caneta? Porque para eu poder trabalhar em paz, a minha mesa tem que estar organizada. A gente quase desenvolve toque, né? Você tá olhando aqui, tá um pouquinho torto, né? E a gente também, né, Jéssica, da comunicação, né? Trabalha com cores, com formas. Então a gente tem essa preocupação, né, de deixar as coisas todas dentro dos conformes ali da geometria, das cores, das formas, né? A gente tem não sei, eu desenvolvi no meu trabalho de comunicação uma mania de padronização. Sim. Né? Então isso é uma coisa que a gente acaba perseguindo, às vezes vira até toque, né? Mas é porque causa essa boa impressão, né? Um ambiente organizado, bem decorado é mais aprazível, Sim. É mais leve de se viver. Assim como na comunicação, a gente que produz postagens, né? Uma postagem clean, bonita, respeitando os padrões e formatos, também torna-se mais atraente, né? Para ser vista ali nas redes sociais. Com certeza. O belo, ele também tem a sua função, né? Eu estava falando aqui antes sobre, né, função do espaço para você guardar as coisas e tal, mas a beleza também tem sua função, né? Que é cativar os nossos olhos. Então, você poder olhar para uma coisa bonita, você está olhando para um espaço bonito e ainda mais quando esse lugar é seu, né? Alugado ou não, mas você está olhando para um espaço que fala, cara, olha que bonito, que bom chegar aqui. E a beleza estética, mais que isso, é um direito que as pessoas têm, né? É um direito que as pessoas têm de cuidar do seu corpo, cuidar da sua estética, se amar e também cuidar do lugar onde vive, onde mora, deixar dentro da sua personalidade, né? Mas vamos lá, Jéssica, o que basicamente as pessoas podem fazer? Quais são as soluções que vocês oferecem? Quais são os caminhos? Qual foi o aprendizado ao longo desses anos que vocês também tiveram, né, para fazer esses atendimentos, essas consultorias para as pessoas que querem reformar e deixar o ambiente alugado mais interessante, mais dentro da personalidade do morador? Eu acho que nos ajudou muito e me ajudou muito o fato de eu sou inquilina, né? Então, eu moro de aluguel. Quando o de aluguel nasceu, eu também morava de aluguel. Boa parte da minha equipe hoje também mora de aluguel. Então, assim, a gente não só vende os nossos serviços, né, projetos, consultorias, imaginando qual é a demanda de um inquilino. A gente sabe, porque a gente vive isso na prática todos os dias. Então,
eu sei que tem coisas que não fazem sentido fazer em uma casa alugada, né? Porque eu moro dessa forma. Então, eu acho que isso sempre nos ajudou muito, né, a entender o lado do cliente. Né? Não vamos fazer um monte de imóvel planejado na casa. Isso, além de custar caro, depois você não vai conseguir reaproveitar isso daqui em outro lugar, né? Então, eu acho que esse olhar ele é muito importante. E acabou que, com o tempo, não sei se pelo nosso estilo, mas foram chegando proprietários também, sabe? Que começaram a nos contratar. Eu falei, peraí, da onde vocês estão vindo? Que aqui a gente fala com inquilino e tem um monte de proprietário me contratando. Era por conta das reformas sem quebra-quebra, né? Porque o nosso grande mote é reformar sem quebra-quebra. Ninguém aluga uma casa e fala, vamos quebrar essa parede, vamos trocar esse piso, vamos rebaixar aqui com gesso, porque daí vai ficar bom. Não é assim que é feito. E a gente começou a ficar muito bom nisso, né? Em fazer uma reforma sem precisar de quebra-quebra, sem precisar sair tirando tudo. E começaram a chegar os proprietários, né? Também quero uma reforma sem quebra-quebra. Nossa, isso é uma solução fantástica, né? Porque é transformar um ambiente com o mínimo de intervenções, né? Sim. Intervenções que muitas vezes são impraticáveis, né? Então, assim, só para ficar bem claro, o que o inquilino pode e não pode nesse quesito? Se você parar para pensar, ele pode fazer muitas coisas, né? Desde que acordado com o proprietário. Todas essas coisas valem a pena? Fazem sentido? Nem sempre, né? O que eu digo para a maioria dos nossos clientes que são inquilinos a gente vai fazer o máximo possível com móveis soltos, com soluções que depois você consiga reaproveitar em outras casas. Então, quando a gente está fazendo um projeto, uma consultoria de uma pessoa que mora de aluguel, a gente nunca está pensando só no imóvel dela hoje. A gente já está pensando no imóvel que ela vai morar no futuro. Então, a gente está colocando uma mesa, né, um sofá, a gente não vai colocar um sofá gigantesco que depois isso vai atrapalhar ela na busca de uma outra casa. Ah, entendi. Que aí pensa, olha você só. fica, cara, meu sofá de 2,50 m não cabe nessa sala, eu não posso alugar essa sala. Não, vamos pensar numa coisa menor que vá servir na maioria dos espaços, né? Então, o nosso pensamento, eu brinco, assim, que projetar para imóvel alugado, ele é, por vezes, mais difícil do que projetar para uma casa própria. Porque na casa própria você tem uma diversidade de opções e você está pensando nesse espaço específico. No alugado, não. A gente está pensando hoje, mas a gente está pensando no futuro também. Vocês já replicaram um projeto, por exemplo, o cliente fez todo o trabalho e depois de um tempo teve que sair de lá. Ele falou, não, mas eu quero que a minha nova casa seja como era anterior. Sim. Então vamos replicar esse projeto em outro lugar? Acontece? Sim, já fizemos. Já aconteceu muitas vezes. E eu acho que a melhor história que eu tenho para contar sobre isso é da minha cozinha. A gente morava em Pato Branco e lá eu decidi... Chegamos numa casa que não tinha nada na cozinha. Não tinha uma pia, só tinha o cano da água e o cano do esgoto. Era isso que tinha. E eu falei, bom, eu vou fazer uma cozinha feita por um marceneiro, né, por móveis planejados, mas ela feita em módulos. Porque assim, quando eu me mudar daqui, eu consigo reaproveitar esses móveis. A pedra, a bancada dessa cozinha, eu também fiz em módulos, para que eu possa reaproveitar. 1 ano e meio depois que essa cozinha estava pronta, meu marido foi transferido de volta para Guarapuava, a gente voltou. Eu até ofereci a cozinha para o proprietário do imóvel, eu falei, viu, você quer ficar? Tá aqui, eu estou me mudando, né? O valor é tanto. Não quero. Falei, bom, maravilha. Pegamos tudo, colocamos no caminhão, trouxemos para cá e hoje essa é a minha cozinha na minha casa. Porque você fez o projeto em módulos. Exatamente, porque foi pensado já desde o início para quando nos mudássemos dali, eu pudesse reaproveitar aquilo. Então, eu acho que eu gosto muito dessa história da minha cozinha, porque assim, as pessoas quando pensam em reaproveitar, eu vou reaproveitar um sofá, uma poltrona, um tapete. Não, eu reaproveitei os móveis, eu reaproveitei uma pedra de granito. Então dá. Quando bem planejado, quando bem pensado, dá, sabe? E é muito diferente, né? Pô, eu tenho uma cozinha ali toda pensadinha para caber as coisas que eu
tenho, do jeito que eu gosto de guardar, do que se fosse simplesmente uma cozinha qualquer, né? Uhum. Me surgiu uma curiosidade aqui, né, Jéssica? Eu também, muitas vezes, fui comprar móveis aqui para minha casa, já mandei fazer os móveis em MDF, alguns deles, né? Tenho a sorte de morar em casa própria, né? Só que também o que eu percebi com a chegada da internet, muitas lojas vendendo móveis, né? E muitas vezes já aconteceu de eu fazer a compra de uma peça, de um móvel, chegar aqui e eu devolver. Porque ele fica muito lindo, o pessoal sabe disso. Você olha lá na foto, ele tá com uma foto linda, super ambientada, aquele móvel, mas quando ele chega na tua casa, que você muitas vezes vai ter que montar ele, você vê a péssima qualidade que tem aquela peça. Como que você enxerga hoje esse mercado dos móveis e produtos para decoração dentro de casa? Eu acho que a gente evoluiu muito. Então, hoje, basicamente, os nossos serviços eles são feitos à distância. A maior parte dos nossos clientes estão em outros lugares. No ano passado, 65% dos nossos clientes eram de São Paulo, capital. Uhum. Então, hoje em dia, a gente ter tantas possibilidades de lojas online é maravilhoso. Porque é isso, né? Eu fui lá, eu entrei no site, eu vi milhares de opções, né? Eu não fui só numa loja e vi ali 2 ou 3 opções. Eu vi muitas. Então, eu acho que desse lado é muito, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa mal feita. Tem muita coisa de má qualidade, né? E é aqui também que entra um pouco do meu olhar enquanto profissional para fazer uma curadoria para o cliente. Né? O barato sai caro nesse sentido, né? O barato pode sair caro. Nem sempre o barato vai sair caro, mas o barato pode sair caro, né? Então, é você olhar ali qual que é a composição desse móvel, como é que ele é feito, né? Você pesquisar, até se não tem reclamação, né? Um reclame aqui da vida, como é que isso tá. Mas tem que tomar cuidado. E eu acho que até também uma outra coisa, né, Vitor? Às vezes a gente olha a pessoa que não tem o olhar estético, né, que no meu caso, né, designer de interiores tenho, um arquiteto também tem. Às vezes a pessoa olha e realmente é um móvel muito bonito, é um objeto de decoração muito bonito. E ela compra, ela coloca na casa dela e fala: ai, ficou feio, não sei. É isso que eu falo, a foto lá induz demais, porque as fotos são muito bem feitas em um ambiente bonito, né? Exato. E às vezes o negócio é até bom, ele é bonito, mas ele só não combina ali com o que tem na sua casa, sabe? E é aqui que a gente entra também, de olhar e falar, não, aqui tem que ser um quadro de tal medida, com tal moldura, que vai combinar com o restante das coisas que você já tem, sabe? Eu aprendi com quadro uma coisa, né? E aprendi na marra. Tinha uma parede inteira lá. Eu vou comprar um quadro para essa parede. Eu ia lá e comprava um quadro desse tamanho. Ai, Vitor, não. Né? Daí eu colocava aquele quadro, ficava aquela paredona e aquele quadrinho pequenininho. E daí, automaticamente, a lição já veio na hora, né? Quadro tem que ser grande. Sim. Né? Sim. E daí eu comecei a comprar os quadros maiores e entender que, dependendo da parede, precisa de mais de um quadro. Mas, claro, isso na minha percepção e no meu achismo. Não, tá certíssimo. Tá certíssimo. Isso eu brinco com os clientes. Às vezes eles... É um sofá e atrás tem a parede. Ai, Jéssica, né? Vou pôr um quadro aqui. E aí vem com um quadrinho do tamanho de uma folha de sulfite, bota lá, fala, não bota nada, então. A gente precisa preencher esse espaço, né? Para não ficar esses vazios do lado, que vão ficar muito estranhos. E não é barato, viu, gente? Quando você quer preencher, se você quer um quadro bonito, né? Você vai gastar um bom dinheiro, porque quadro é uma decoração cara. Mas, Jéssica, deixa eu entender melhor o serviço de vocês lá, né? Já estou mais ou menos desvendando aqui pelo caminho das nossas conversas. Então, assim, se eu for lá e contratar o serviço de vocês, como que vai ser essa consultoria? E você me falou já de antemão que você atende muitas pessoas de outros estados, até de outros países, se eu não estou enganado, né? Só um adendo aqui, pessoal, olha só. Uma empresa sediada aqui em Guarapuava, no interior, atendendo o Brasil e o mundo, né? Então, às vezes as pessoas, eu sempre comento aqui, Jéssica, né? E esse podcast, ele nasceu também para a gente mostrar os profissionais e os talentos aqui da nossa cidade e que se perceba também que dá certo você empreender à distância, né? Hoje com a internet, e vocês são um case de sucesso nesse sentido. Mas vamos lá. Como que acontece o atendimento de vocês? Se eu contratar vocês, como que funciona? Hoje a gente tem 2 principais serviços,
que são o projeto e a consultoria. Então, a ideia do projeto é ele ser um serviço bem completo mesmo. Então, para aquela pessoa que vai precisar de móvel planejado, né? Então, vou precisar aqui fazer um móvel planejado, vai ter modificação elétrica, modificação hidráulica, vou trocar o piso. Então, para uma coisa mais robusta mesmo. Nessa parte aqui desse nosso serviço, a maioria dos clientes são proprietários, né? E a gente tem a consultoria, que é justamente um serviço mais enxuto, né? Que a gente vai fazer toda a indicação dos móveis, das decorações, da posição desses móveis dentro do espaço, mostrando ali para o cliente. Então, nos 2 serviços, o cliente consegue ver exatamente como é que o ambiente vai ficar, com lista de compras. Então, você já sabe ali exatamente o tamanho do item que você vai comprar, onde você vai comprar. E a consultoria ela acaba atendendo mais inquilinos. Atendemos também proprietários na consultoria, mas ela acaba pegando mais inquilino que não vai querer fazer ali um móvel planejado, sair quebrando coisas, né? E, além dos nossos serviços, a gente tem também os nossos infoprodutos. Por quê? No começo do De Aluguel, eu achava que o projeto e a consultoria ele atenderia os inquilinos. Mas existe uma porcentagem dos nossos seguidores que não tem dinheiro para contratar a consultoria, não tem dinheiro para contratar o projeto, né? E eu falei, cara, essas pessoas também têm direito de ter uma casa legal com a cara delas. Como é que a gente pode fazer para chegar nessas pessoas? E foi aí que a gente criou os infoprodutos. Então, guia de pintura, guia da sala decorada, tem um curso também da casa alugada decorada, que tem tickets bem mais baixos, mas que a pessoa, a partir dali, ela consegue aprender para que ela consiga fazer sozinha, né? Então, eu acho que hoje esses são os nossos principais produtos e serviços assim que a gente tem dentro da empresa. Em nenhum momento esse trabalho se torna presencial? Você já chegou a viajar, por exemplo, para algum lugar para indicar ou é só à distância? A gente conseguiu desenvolver uma metodologia que ela consegue ser 100% à distância. Então, assim, em nenhum momento precisa-se estar no espaço, sabe? Mas como é que você vai fazer para medir o espaço em outro lugar, né? Porque a gente precisa ter as medidas. No projeto, a gente contrata um parceiro na cidade da pessoa, né? Então, um engenheiro, um arquiteto, que vá lá e faça as medidas para a gente. E na consultoria, a gente manda um guia para que o cliente nos envie as medidas, né? Então, 100% à distância. Nos projetos, aqui em Guarapuava, fazemos projetos também aqui. Aqui, claro, eu estou aqui. Sim. Então, eu vou ali na casa da pessoa, faço as medidas, estou ali acompanhando. Mas o processo, como um todo, ele funciona da mesma forma. Bem interessante. Claro, ali é só desenvolver a metodologia, deu para ver que vocês desenvolveram, né? E depois vai replicando e ajustando, né? Exatamente. É processo, né? Eu acho que toda boa empresa, ela é baseada em processos. Então, as coisas precisam acontecer sempre de uma mesma forma, né? Para que você consiga ter uma empresa que flua e que seja lucrativa também. E até para você conseguir delegar as coisas que você faz na tua empresa, né? Então, eu comecei sozinha, era só eu. Hoje temos uma equipe. E cada nova pessoa que vai entrando não se faz diferente. É desse jeito que a gente faz. É só você seguir esse processo, né? Então, do ponto de vista da Jéssica aí, empresária, também acabei aprendendo muita coisa, sabe? E essa coisa de você ter uma metodologia, ter um processo, ele não só facilita a minha vida enquanto profissional, mas isso passa segurança para o cliente também, né? Eu não estou contratando aqui uma empresinha qualquer, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Não, vai acontecer isso, isso e isso. A partir do momento que você me contratar, você já sabe exatamente o que vai acontecer. E como é que eu sei, né? Porque tem uma metodologia por trás disso. A gente já comentou um pouquinho aqui sobre a questão do quadro na parede, pequenininho, né? Comenta aí quais são os principais erros, assim, às vezes você, quando tá passeando por aí, às vezes entra nos ambientes aí, sem citar nomes, às vezes até na casa dos conhecidos, que você olha e fala, meu Deus, que descalabro isso. Assim, o que você percebe que as pessoas erram mais? Eu sempre procuro, assim, isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Você vai vir aqui, você vai reparar.
sempre quando eu entrei na sua casa, né? Eu tento não entrar com o olhar crítico, com o olhar da designer, sabe? Pô, às vezes você fez tudo aquilo com tanto carinho. Sim, claro. Quem sou eu, né? Pra criticar alguma coisa. Mas óbvio que o cliente mandou ali a foto dele do antes, né? Jéssica, é assim que tá minha casa. Aí entra a Jéssica designer, entra a Jéssica crítica, que vai ter que olhar o que tá errado. E eu acho que tem muitas coisas, mas assim, tapete é uma coisa que as pessoas erram muito na medida, porque é mais ou menos a mesma ideia do quadro, né? Você tem uma sala grande, um sofá grande e um tapetinho pequenininho, sabe? Que achata a tua sala, assim. Isso é uma das coisas. Cortina também, né? A cortina que não vai do teto até o chão, ela acaba criando uma trava. A cortina ela serve para trazer claro, né, para proteger do sol, da privacidade, mas esteticamente para trazer uma amplitude vertical para o espaço. E aí uma cortina que acaba na metade, o teu olhar também, ele é cortado ali na metade, sabe? Então, tem isso. O tamanho do quadro é uma coisa que sempre acontece. Iluminação também. Você sabe muito bem disso. A gente está num cenário, a iluminação precisa ser muito bem pensada, né? E muitos espaços que a gente entra, ou tem iluminação demais, ou tem iluminação de menos, ou são aqueles espaços que é para ser uma sala aconchegante e tem uma luz branca. Eu ia comentar sobre isso. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, né, na minha casa, é o lance da luz branca. As pessoas não percebem, mas às vezes você está numa sala, num lugar que é para você descansar e parece que você está num hospital. Sim, um centro cirúrgico. Eu sempre falo isso. Você tá onde? Né? O que você vai fazer aqui? Você vai abrir um coração aqui que você precisa dessa luz, pelo amor de Deus? Sei que tem gente que não gosta da luz amarela, tudo bem, mas tem o neutro. 4000K, vai nele que vai dar certo. Não precisa ser o brancão. Isso não sou eu nem eu que estou falando, assim, são estudos que comprovam isso, né? A luz branca, principalmente a de LED, ela tem mais ondas azuis. Então, você acaba ficando mais acordado, mais acelerado, né? E não é o nosso objetivo, né? Quando a gente está na nossa sala de casa, quando a gente está no nosso quarto, talvez no trabalho, sim. Em casa, não. E outra coisa que eu notei também com iluminação, que acho que ficou muito mais aconchegante, tá, coloca a luz amarela, mas se você deslocar a luz amarela para um abajur, né, para um pendente, né, não sempre aquela luz ali, central, né, na central, né, você ganha, daí você compra uma lâmpada mais fraquinha, isso dá uma ambiência, né? Você cria cenários dentro da tua própria casa. Esse né? é o tema. Então, às vezes você pensa num estúdio que tem os cenários diferentes para várias coisas, né? Você criar isso na tua casa também. Você tem o cenário para você assistir televisão, que você liga uma luz aqui e liga outra luz lá. Você tem o cenário para ler um livro, que você liga uma luz focada ali na tua poltrona, onde você está sentado. Você tem a luz para receber as pessoas, para jantar. Então, isso é muito gostoso, porque faz a gente aproveitar ainda mais a nossa casa, né? Então, você fala, cara, agora eu vou ler, vou acender essa luz. Você cria aquele momento, até nos ajuda a ficar mais presente, né? Hoje em dia, com a internet, a gente está sempre olhando para uma tela e pensando no que a gente vai fazer depois e se comparando com outras pessoas do celular. A gente criar espaços dentro da nossa casa que nos tragam para o presente nos tira dessa roda de rato que está ali na nossa mão, muitas vezes, né? É uma loucura, né? O uso de redes sociais, internet, né? E celular, né? Na verdade, o pessoal fica ali na frente da tela o tempo inteiro. Eu vi lá, Jéssica, fui dar uma fuçada lá, uma pesquisada lá nos materiais, eu vi que vocês têm bastante coisa interessante lá, né? E eu vi que você tem alguns guias, né? Então eu queria que você comentasse. Esses guias são produtos, são infoprodutos, né? São infoprodutos, exatamente. O primeiro guia surgiu em 2020, na pandemia. É o guia de pintura de interiores para inquilinos, porque eu realmente acredito no poder que a pintura, a cor, tem dentro de um espaço, sabe? E é, talvez, a forma mais fácil, barata, prática e rápida de você mudar um ambiente. Eu tenho certeza que esse cenário não seria o mesmo se a gente não tivesse esse tom de amarelo aqui. Né? Ele não ia transmitir as sensações que você gostaria que ele transmitisse.
E o que você gastou aqui? Uma latinha de 800 ml? O problema dessa parede amarela, deixa eu te contar, ela era preta antes. Olha aí. E aí, o artista aqui, né, não sabia que para eu sair do preto e vir para o amarelo, seria mais fácil ter colocado o fundo branco, né, ou cinza. E daí eu fui lá, comprei uma latinha do amarelo, porque fui eu mesmo que pintei. E passei do preto para o amarelo, não veio amarelo. Voltei lá na loja. Bravo, o senhorzinho lá, feliz, porque ia me vender mais uma latinha, né? Comprei mais uma latinha. Viu? Eu usei 4 latinhas para eu sair do preto para o amarelo. Então, esse tipo de conhecimento que a gente que não tem prática, né? Claro, agora eu tenho, eu aprendi. Agora você já sabe. Agora eu já sei. Mas as pessoas não têm, né, esse tipo de conhecimento. Então... E a ideia foi justamente essa, né? Para ensinar as pessoas que é isso, você pode pegar uma lata e você pode pintar. Você não precisa necessariamente contratar o pintor. Jéssica, mas que cor que eu vou pintar? Tá lá no guia também. Como é que você combina as cores? Tá lá no guia. Então, esse foi o nosso primeiro guia, lá em 2020. As pessoas naquela época, né, estavam muito em casa. Então, uma maneira fácil, que você não precisava chamar o pintor para estar ali, você mesmo podia pintar. Beleza, foi o nosso primeiro guia. Depois veio o guia da sala, que era, assim, eu vejo que é o principal ambiente que as pessoas contratam para fazer projeto de consultoria. A sala onde as pessoas recebem visita. Exatamente, que é onde o outro vai ver, né? Porque muitas vezes a visita que chegou na tua casa, ela não vai entrar lá no teu quarto, mas na tua sala ela vai entrar, né? Então as pessoas queriam muito saber como decorar. E falei, bom, vou criar um guia. Então criamos o guia que praticamente um tratado da decoração em sala, porque assim, tem tudo ali, 136 páginas, você aprende de tudo, assim, desde a altura correta da TV, a pintura que fica boa, o tamanho do quadro, o tapete certo, a cortina correta, então tá tudo ali. Acessível para quem quiser ir lá comprar e ter acesso às informações. Pessoal, nós vamos deixar o Instagram aqui da Jéssica para vocês terem acesso a esse material, mas pode continuar falando aí do guia da sala, né? O guia da sala, ele nasceu acho que em 2022 e depois veio o curso que eu entendi que era legal também fazer um geralzão para que as pessoas conseguissem entender como decorar todos os ambientes, né? Então, trazer aquela teoria de uma maneira muito leve, muito didática, mas que a pessoa conseguisse usar isso em todos os ambientes da casa. E é muito legal, assim, porque eu recebo muitos relatos, assim, no Instagram de pessoas falando... Cara, eu decorei toda a minha casa só com os infoprodutos, sabe? Que esse era o meu objetivo, era justamente para essa pessoa aqui. Não pode contratar uma consultoria, não pode contratar um projeto, ela ter a oportunidade também de saber como fazer, sabe? Então, eles estão aí. Já planejo outros, assim, a cabecinha nunca para de pensar, né? Mas, por enquanto, são esses. Legal. E a maioria das pessoas, elas vão no do it yourself mesmo, vão lendo e elas mesmas vão fazendo as compras e vão transformando. Isso para quem adquire o guia, né? Mas quem tem a tua consultoria, daí você vai acompanhando também toda essa parte de transformação, né? A pessoa que compra o infoproduto é a pessoa que é a pessoa do it yourself, né? Então é a que vai pegar e vai fazer. O cliente da consultoria e do projeto, a gente tem 2 perfis. Tem aquele cliente que ele é mão na massa, então ele já desde o começo fala, sou eu mesmo que vou fazer aqui, pensa em coisas fáceis aí para que eu consiga fazer. E tem o outro perfil de cliente que eu quero que você me indique prestador, quero que você me indique o pintor, me indique o marceneiro, me indique... que for necessário, porque eu não quero fazer. Eu só quero que você me dê o projeto, eu dê para o prestador de serviço e ele execute isso daqui para mim. Então, tem os 2 perfis, sabe? Mas a gente consegue atender os 2. Porque tanto no projeto quanto na consultoria, a pessoa vai receber um detalhamento de tudo que ela tem que fazer, né? O prestador vai entender e a pessoa também, se ela quiser fazer sozinha, vai entender. Eu sei que você tem todo esse material à venda lá, mas eu, pessoal, vou tentar tirar mais um pouquinho de informação fria aqui, né? Grátis. Claro que a gente nunca consegue aprofundar ao máximo, né? Mas me fala as etapas aí, Jéssica, quando você encontra ali tal, o imóvel vazio. Por onde começar? O que tem que fazer? Que dica que você vai dar inicial para alguém que está buscando? Claro, pessoal, o ideal é entrar lá e fazer a compra do infoproduto, né? Que vai ter mais detalhado, né? Mas... quais são as etapas desde a entrada do imóvel? Por onde que se começa a trabalhar? Pela pintura mesmo? Não, nunca.
Você sempre... É aquilo que eu falei. Você sempre tem que pensar na função, né? A função sempre vem antes. Então, você sempre vai pensar, primeiro, o que você precisa para esse espaço. Que do nosso lado aqui é a nossa reunião de briefing. É quando a gente vai ouvir do cliente o que ele precisa, né? Então, você vai pensar, tá, para esse espaço, o que eu preciso aqui? Isso aqui vai ser uma sala, mas vai ser uma sala de TV? Não, vai ser uma sala só de estar. Vai ter uma mesa de jantar? Quantas pessoas eu gostaria de colocar nessa mesa? Então, você precisa começar a pensar. Faz um checklist do que você quer para aquele espaço. Pensado nisso, você precisa definir a posição das coisas maiores, né? Então, onde é que vai o meu sofá? Onde é que vai o meu rack? Onde é que vai a minha mesa? Onde é que vai? Eu quero uma cristaleira. Fica melhor aqui? Fica melhor para lá? A partir do momento que você chegou na disposição ideal, como é que eu vou fazer isso? Não tem um programa. Pega uma trena e uma fita crepe e marca no chão as coisas. Olha aí a dica, pessoal. Olha a dica aí, gente. Dica free. Olha aí. E marca ali no chão, que você já tem uma noção espacial de como as coisas vão ficar, né? Pra gente que é profissional, eu já consigo entrar e já consigo ter uma noção. A mesa vai pra lá, tem que ser uma mesa de 1,20 m, vai caber 5 pessoas. Aqui tem que ser um sofá de 2,20 m. Na minha cabeça isso já tá fácil. Pra pessoa que não trabalha com isso, não. Então marca no chão. Depois que você marcou, você já sabe. Cara, então aqui, ó, esse sofá, se eu botar um sofá maior, vai me atrapalhar aqui para eu passar desse lado. Uma mesa maior, eu queria uma mesa para 6 pessoas, mas não vai caber. Tem que ser uma mesa para 4. Então você já sabe. Nunca, Vitor, nunca. Eu falo isso para os clientes, para os seguidores. Nunca vá comprar direto, sabe? Entra na loja, oi, eu vim comprar um sofá. Que tamanho? Você não sabe nada, que tamanho, que cor, que... Cara, é muito fácil você ser engambelado ali por um vendedor que às vezes está querendo te vender uma coisa mais cara. Ou às vezes por você comprar uma coisa, chegou na tua casa, você fala, puta, ficou grande. Eu já tive que devolver um sofá justamente por conta disso. E você devolveu. Devolvi. Tem muita gente que não devolve. Tem muita gente que não devolve, porque fala, já comprei, já tá aqui, que fique. E aí passa 5, 10 anos com aquele sofá ou muito grande ou muito pequeno, incomodando, que ela olha para o sofá e fala, que raiva desse sofá. Então, tem que ter um planejamento prévio, sabe? Porque aí você vai fazer a tua compra muito mais assertivo. Você já sabe, é um sofá de tantos metros, no máximo, tantos metros que eu preciso. E depois você vai para a estética. O que eu gosto? Né? O que faz brilhar o meu olho? Né? Porque às vezes o que brilha o teu olho não é o que brilha o meu olho. Então você tem que pensar nisso. O que eu gosto? Não sei o que eu gosto. Como é que eu vou descobrir o que eu gosto? Vai para o Pinterest. Vai pesquisar referência. Vai criando uma pastinha. E aí você já vai olhando para os espaços e fala, a maioria das salas que eu salvei, elas têm sofás cinza. E é um sofá de tal jeito. A maioria das salas que eu salvei tem uma parede colorida, verde. E aí você vai criando o teu repertório, sabe? E quais são os estilos de decoração? Deve ter um nome ali, né? E o que você acha que o brasileiro gosta mais? Qual é a personalidade a compartilhada dos brasileiros dentro da estética de decoração de ambientes? Eu acho que em relação aos estilos, existem vários mesmo, assim, sabe? E existem derivações dos estilos, sabe? Então, você pega um estilo aqui que derivou para um outro, que foi para um outro, que foi para um outro. E o que as pessoas mais gostam, eu sinto que hoje, sabe? Antes, a ideia era muito ter uma casa com cara de revista. Chegava muita gente pra gente pedindo isso. Ainda chega, mas muito menos. Era, eu quero que a minha casa pareça uma casa de revista. Ou, eu quero que a minha casa pareça uma casa do Pinterest. Era muito isso. Hoje mudou completamente, assim, Vitor, depois da pandemia. É uma casa com cara de casa. É isso, não é nenhum estilo, sabe? É uma casa que você entra e você não sente que você está num showroom, sabe? Que tá tudo milimetricamente organizado, pensado, não tem nada fora do lugar. Uma paleta de cores muitas vezes neutra, toda bege, toda clarinha, toda off-white. Chata, muitas vezes. A pessoa, não, eu quero que isso aqui
Reflita quem eu sou. Quem você é? Eu sou uma pessoa colorida, eu sou vibrante, eu quero textura, eu quero cor. Não, Gé, eu sou mais calmo, eu quero ter aqui esse retrato que a minha avó me deu, eu quero ter esse móvel aqui que eu garimpei, que nem sempre é o móvel mais bonito esteticamente, mas aquilo para a pessoa conta uma história, sabe? Eu sinto que essa não é nenhum estilo, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho notado muito, assim. Na verdade, isso é a busca da personalidade, né? Então, acho que as pessoas talvez estejam aprendendo a realmente respeitar a sua personalidade ali dentro dos ambientes. Eu, por exemplo, Jéssica, vou falar aqui o que eu não gosto, tá? Nada a ver. Né? Eu detesto qualquer coisa que exprima glamour. Sabe, eu tenho dificuldade com dourado, com glamour, sabe, aquelas bolas que o pessoal usa dourada, sabe, eu não gosto, na verdade, sabe, eu não gosto porque talvez o termo glamour, ele transparece realmente uma coisa negativa para mim, né, da pessoa querer mostrar o que ela não é, ou mesmo que ela seja, ela tem a capacidade de ter glamour, eu acho que isso não é legal, eu acho brega, né, mas é a minha opinião, e claro que na minha casa não tem isso, né. Sim. A minha casa até tentei deixá-la com uma cara de bar, às vezes, com um pouco de... Conseguiu, eu diria que você conseguiu. Eu tenho até uma cervejeira aqui, tem copos ali, né, só tô sem cerveja, até preciso pedir pro meu irmão, trazer que meu irmão, que é o mestre cervejeiro, que me fornece cerveja. Se estiver assistindo, hein, Luciano? Tô precisando de uma cervejinha aqui. Mas enfim, então você trazer essa personalidade, e eu não gosto dessa questão do glamour, né? E as pessoas buscam ainda essa coisa chique, glamurosa, assim. Eu tenho que fazer alguém entrar na minha casa e as pessoas têm que cair o queixo na minha casa. Móveis caros, móveis assinados, existe isso? Existe. Falei mal e agora tô perguntando se existe, né? Existe, eu sou assim, tô brincando. Não, existe, mas não é o nosso público, sabe? Isso que me chamou a atenção no trabalho de vocês. Não é o perfil do nosso público, assim, né? Existe lá os arquitetos que fazem projetos extremamente glamurosos, extremamente elegantes, né? E tem muitas pessoas que gostam disso e esses arquitetos fazem um trabalho realmente muito bom e muito bem feito. Não é o nosso estilo de projetar, né? A gente é um escritório muito mais alegre, muito mais vibrante e o objetivo final é sempre deixar a casa com a cara do cliente. Então, eu sempre falo para os clientes nas reuniões, assim, o que eu sou? O que o De Aluguel é? Ele nada mais é do que um elo entre a tua casa hoje e a tua casa do jeito que você quer que ela fique, né? A gente faz essa ligação entre uma coisa e outra. É isso que a gente faz. Eu nunca vou impor nada para o meu cliente. Não, Vitor, tem que ter dourado. Não importa se você não gosta de dourado, vai ter dourado. Nunca. Sim, claro. Porque senão você vai entrar nesse espaço, você não vai se reconhecer ali. Claro que coisas técnicas eu vou falar para o meu cliente, né? Então, Gé, quero instalar o piso laminado antes da pintura. Não, você não vai fazer isso, porque vai dar ruim, né? Mas aqui é uma coisa técnica. Agora, uma coisa de personalidade, jamais, né? A pessoa tem que conseguir se enxergar ali. Então, é isso. Eu acho que existe essa busca pelo glamour, sim, existe, né? Pela elegância e tudo mais, mas não é o nosso estilo de fazer, sabe? Pessoal, quem tem a casa glamurosa e dourada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. bem, é só gente. a minha opinião, não precisa se ofender, não, tá? Sinta-se bem na sua casa, né? Enfim, isso demonstra também a questão de personalidade, né? Jéssica, vamos dar uma olhada aqui nos antes e depois, que eu acho que é muito legal e o pessoal vai gostar muito de ver. Vamos. Então eu vou passando aqui no meu tablet, mas na edição eu coloco para o pessoal ver ali de pertinho. E Beleza. você pode ir comentando cada um dos trabalhos. Eu pedi para ela separar aqui 5 ou 6 antes e depois. Perfeito. Esse, Vitor, era um quarto de uma cliente em uma casa alugada, lá em São Paulo. E ela falou, Gé, não tá legal. Muda isso aqui, não sei, né? Eu quero deixar esse espaço mais elegante, veja bem, mais do jeito dela, né? E aí, o que a gente fez? Pode ir pro depois. Tcharam! Temos o verde. No antes, a gente também tinha um verde. Essa cliente era uma cliente que gostava de verde. Mas aquele verde que estava lá antes era um tom de verde muito infantil, né? De um quarto de bebê, de um quarto de criança. O
que nós fizemos? A gente trouxe um outro tom de verde, mas que ele tem um fundo mais acinzentado. Essa é até uma dica para a galera aí de casa, assim. Cores com fundo mais acinzentados, não tão abertas, são mais difíceis de você enjoar, né? Então, às vezes, você quer usar um tom, já quero pintar uma parede, mas eu tô com medo de se eu enjoar. Procura uma cor que tenha um fundo mais acinzentado, cores mais empoeiradas, assim, que a gente chama, sabe? E fizemos isso, pintamos em meia parede, para não deixar tão pesado, para cima ficou branco, trocamos a cabeceira da cama, que fez uma diferença enorme, porque a outra era feia? Não, mas nessa cabeceira a gente consegue ver por dentro dela, então a gente consegue ver a pintura ali do outro lado, né, que faz uma super diferença. A gente acrescentou os móveis ali que ela queria, então ela precisava de mais armazenamento nesse quarto. O que a gente fez? Colocou armário do lado uma escrivaninha que ela também precisava, feito em módulos. Então ela consegue reaproveitar isso aqui em outra casa legal. no futuro. A primeira impressão que eu tenho é que ficou mais leve, né? Exato, ficou mais leve. Um quarto clean, né? Exatamente. Seguimos. Essa aqui é uma sala. Essa sala está no mesmo apartamento desse quarto que a gente estava mostrando agora. E a cliente, ela queria reaproveitar o máximo de coisas que ela tinha aqui. Então, o tapete tinha que continuar, o sofá tinha que continuar, o rack, né? Ela falou, Gé, se vira. Tem que continuar tudo isso aí, dá até os pulos. E aí, o que a gente fez, né? Veja que atrás do sofá, a gente não tem uma cortina. Cortina veste a parede, né? Ela traz aconchego. Se você quer trazer aconchego, Jéssica, como é que eu faço para trazer aconchego para um espaço? Cortina de tecido. É rainha, campeã para fazer isso. Saiu mais um corte aí. O podcast é feito de corte. Exato. Olha que dica boa. Cortina veste a parede. Cortina veste a parede, né? O tapete tá ali vestindo o chão, cortina tá vestindo a parede. Então, cortina. Olha esse quadro. Não necessariamente a arte do quadro, mas olha, ele tá desalinhado com esse ar-condicionado. Dá um desespero, assim, me dá um negócio de olhar para isso. E essa arte também, a cliente falou, esse quadro já tava no apartamento quando eu aluguei. Não tem nada a ver comigo. Nem sei o que esse quadro tá aí. Essa cara desse leão. Né? Falei, beleza, vamos achar alguma coisa que tenha a ver com você. Em cima do rack também, desse painel de TV, veja o tanto de espaço que a gente tem entre o final do rack e o teto. Um espaço vazio, sobrando ali, né? Tá faltando altura para esse móvel, assim, o nosso olhar ele tá parando ali, não tem nada para cima dele. A gente precisa preencher o espaço de todas as formas, né? Então, o que nós fizemos? Pode passar para o depois. A gente trouxe uma cortina. Essa é a sensação que eu quero que as pessoas tenham. E são coisas... E você vê que não teve uma grande mudança, né? Exato. Assim, mas ao mesmo tempo mudou tudo. Exato. E eu acho que essa é a beleza do nosso trabalho, assim, é mostrar que a decoração ela não é 880. Você não precisa, não vou fazer nada. Se eu for fazer, eu vou fazer tudo, vou mudar tudo. Não, calma. Tem um meio tempo, né, um meio do caminho ali que você vai conseguir. Bota uma cortina, que depois você vai poder reaproveitar na tua outra casa. Troca o quadro por uma coisa que realmente diga alguma coisa para você, né? Essa cliente, ela gostava muito do mar, então trazer isso fazia muito sentido. Alinha o quadro com o dito cujo do ar-condicionado, né? Aqui a gente ainda trouxe essa pintura nesse tom mais amarronzado, que ele divide essa sala em dois espaços e acaba passando a sensação de um pé direito mais baixo, que o pé direito é a altura do chão até o teto. E deixa o ambiente mais aconchegante também. E como lá em cima ficou branco, o ar-condicionado não chama tanta atenção. Verdade. Né? E em cima do painel, a gente colocou uma prateleira para que ela pudesse colocar ali uma plantinha, objeto decorativo, para preencher melhor esse espaço. E as plantas muito evidentes aqui, Sim, né? Exatamente. O verde também. Isso é uma outra coisa, assim, que às vezes a pessoa, já tenho pouco dinheiro, queria pôr uma coisa que vai fazer diferença. Uma bela de uma planta faz muita diferença. Planta de verdade. Eu ia te provocar bem nesse sentido, né? Como é que se vê o lance da planta fake, da planta artificial? Eu não gosto muito das coisas que imitam outras coisas, sabe? Eu tenho... A gente sempre pode tentar ir para o natural, não posso usar o natural. Beleza, então vamos usar outra coisa, né? Mas às vezes, tem cliente que fala, eu não vou cuidar dessa planta. Ela pode ser a planta mais resistente do mundo, ela pode ser um cacto. Eu vou matar.
Falou, beleza, tá bom, vamos pro fake. Mas tem que ser um fake que pareça de verdade. Você tem que olhar de longe e você tem que achar que aquilo é Ter a de verdade. sensação. Exatamente. Porque senão o teu ambiente, ele acaba ficando fake como um todo, ficando falso ali como um todo, sabe? Então, tomara que você não olhe para trás, não viu? Vou olhar, não vou olhe olhar. para trás, porque as plantas que tem no nosso cenário, elas são naturais, viu? Nunca molhei elas. Elas estão iguaizinhas desde sempre, mas são naturais. São resistentes. Vamos passar? Vamos. Aqui eu não sei se as pessoas vão conseguir entender o que é isso, mas isso aqui era uma cozinha. É a cozinha que eu contei, que a gente alugou e que só tinha ali o cano da água e o cano do esgoto, um azulejo duvidoso na parede, uma cerâmica bem qualquer no chão. Um azulejo duvidoso, olha só. Azulejo duvidoso, gente. Triste, né? Acho que nem é duvidoso, ele é triste. Meu Deus, não parece um túmulo isso aqui? Parece. Qualquer pessoa podia estar enterrada aqui, né? Assim, bem tranquilo. É verdade. Alugamos essa casa, eu e meu marido, e aí que eu falei, vou fazer uma cozinha aqui. Só que é uma casa alugada, né? Eu ia tirar esse azulejo, quebrar esse azulejo, Não botar tem condição. outro? Não. Ia trocar esse piso? Não. O que nós fizemos? Pensamos em móveis modulados, feitos sob medida, mas feitos em módulos, pedra em módulo, pintamos o teto para ter uma cor, mas no teto, para não pintar o azulejo, e usamos adesivo nos azulejos. Passei? Passou. Tchanã! Olha aí. Nossa, que diferença que faz, muita né? diferença, Dá muita diferença. Né? Meu Deus, às vezes eu até esqueço dessa cozinha. Mas aqui eu acho que o grande ponto alto desse projeto foi o adesivo no azulejo, sabe? Que é uma coisa barata. Para quem tem um pouquinho de habilidade, você consegue aplicar sozinho. Eu não tenho essa habilidade, tá? Eu tenho que contratar a pessoa lá para fazer. Mas se a pessoa tem um pouco de habilidade, ela consegue colocar sozinha e muda o espaço de uma maneira. Ai, Gé, mas e depois, quando eu me mudar? Sai do azulejo e não deixa resíduo de cola. Tem certeza? Tenho, porque fui eu que tirei boa parte desse adesivo dessa casa. Pega um secador, você vai puxando, o secador vai derretendo a cola, você vai puxando, não fica nada, 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 nada. A pintura no teto para trazer uma corzinha, né, para dar uma vida para esse espaço. Pintamos o teto e pintamos uma faixinha ali. E os móveis que hoje estão em outro lugar. Ó, pessoal, as dicas, né? Adesivar parede, móveis também se utiliza às vezes, né? Dá para Cobrir de adesivar. adesivo. O adesivo pro inquilino, ele é um achado, assim, sabe? E hoje em dia tem muitas marcas legais. No passado era muito difícil, era mais o que? Adesivo de caderno, né? Para você encapar caderno. Hoje em dia tem marcas muito legais de adesivos, assim, e ele tem um custo muito mais barato do que um papel de parede. Eu adesivei o meu guarda-roupa. Eu tenho um guarda-roupa bem grande, Gente, velho. o Vitor, ele é todo da decoração, né? Ele pintou, Eu adoro. ele adesivou. Eu gosto. Olha. Pior que eu gosto. Assim, é uma coisa que me entrete. E eu sempre falo, né? A tua casa, ela é um processo também. Claro, se tiver a ajuda de um profissional, né? Eu, por exemplo, deveria ter comprado um e-book, se eu soubesse na época, né? Eu teria feito coisas com muito mais propriedade. Mas sim, é um processo e você vai vivendo esse processo de ir comprando as coisas, combinando. Então, isso é uma coisa muito gostosa de você ir arrumando o teu lar, né? A casa é uma construção. Uma construção, né? exatamente. Não, às vezes a pessoa quer aquela casa pronta, inteira, de uma vez. Não é assim, né? Porque às vezes você fez uma viagem e você achou um negócio lá muito legal. Cara, isso aqui vai ficar perfeito na minha parede. Então a gente vai construindo ela aos poucos, até porque a gente muda também, né? Então, às vezes, o Vitor lá, né, de anos atrás, que fez alguma coisa, talvez hoje você olhe para aquilo e fale, cara, hoje não tem mais tanto a ver com o Vitor de hoje, né? E você vai lá e você muda. Então, a casa é viva, né? A nossa casa, ela não ela está, né? É mais ou menos como a gente no mundo, né? Eu sou designer? Eu estou designer. Pode ser que daqui a um tempo eu esteja fazendo outra coisa. Perfeito. E eu estava te falando do meu guarda-roupa, né? Então, ele é um guarda-roupa super grande, ele funciona, ele cabe bem certinho no lugar ali. E eu já estava vendo um guarda-roupa novo para comprar, né? Ia custar muito caro, mais de R$2.000, R$3.000, aí dependendo do qual guarda-roupa e de como que eu quisesse fazer. E daí eu parei, eu olhei melhor esse guarda-roupa e falei, estruturalmente ele está bom. Talvez você precise, né, apertar ali um parafusinho, né, desentortar uma porta. E daí alguém me deu essa sugestão, adesive esse guarda-roupa. Exato. E eu fui, sofri, passei bastante tempo, como sempre, é aquela terapia de você fazer.
mudou, meu guarda-roupa ficou Mudou. novo, tá ali, então vai aguentar mais um tempo ali o Exato, guarda-roupa, então é uma solução. O adesivo realmente é muito legal. É muito legal, eu adoro essa solução. Outra solução que é muito fácil, às vezes, já não quero adesivar, né? Troca o puxador. A gente Olha fez isso. uma consultoria agora que eram armários embutidos num apartamento antigo. E a cliente falou, Jé, tô com medo de adesivar, depois vai que acontece alguma coisa nesse armário tão antigo, né, e tal. Eu falei, então vamos trocar o puxador. Vitor, sério, mudou a cara do guarda-roupa, Eu assim, acredito, sabe? eu Então, acredito. dá pra fazer, dá pra fazer. E às vezes, viu, pessoal, não é só a solução que custa muito dinheiro, né? Não. Às vezes você busca o caminho mais barato, né? O meu guarda-roupa novo ia custar R$2.000, R$3.000. Eu acho que eu gastei R$300 de adesivo. Sim. E aquele tempo ali, né? Mas... É você olhar diferente, né? Olhar diferente. Essa é uma cozinha também, uma cozinha bem estreita. Essa aqui é um projeto de uma casa própria. Então, até agora, a gente estava vendo casas alugadas. A gente também faz casas próprias. Esse é um apartamento que estava cru. Então, o cliente ele comprou esse apartamento sem nada. Ele falou, Jé, pensa em tudo. A gente precisa de tudo aqui. E pensamos, né? Então, a gente procurou ao máximo usar esse espaço dessa cozinha para que esse cliente tivesse espaço de armazenamento. Esse casal de clientes, eles vinham de um apartamento muito pequeno, compraram esse apartamento maior justamente para ter mais espaço. Então, eu sabia que era muito importante a gente criar espaços dentro dessa cozinha, né? E aí, o que a gente fez? Pode passar. Pensamos, né? Então, todos os móveis, então, nesse caso desse cliente, é tudo planejado da forma tradicional, né? Planejado para ficar ali. Mas aqui, a gente trouxe a cor, né? Então, o tom de verde... Ele é sutil, ele é leve, tem uma corzinha, mas também não é nada super enjoativo. E a gente criou, eu adoro nesse projeto, é esse móvelzinho fininho que tá ali do lado. Ele tem 15 centímetros, é exatamente a minha mão, Vitor. Exatamente esse o tamanho desse armário. Todos os copos da cliente estão ali, todos os alimentos, né? Então, a latinha do leite condensado, os pacotinhos das coisas, ela consegue guardar tudo então ali. isso aqui são armários e ela utiliza... Para guardar mantimento, para guardar as coisas. Exatamente. Que loucura. Vassoura tá aí. Lá no final a gente tem um armário mais alto nessa mesma profundidade. Vassoura, tábua de passar, tudo cabe aí. Então, às vezes seria um espaço que não seria feito nada, né? Porque é muito estreito, não dá, né? É só você pensar. Então, ter esse cuidado de entender o que o cliente precisa. Eu sabia que o que eles precisavam era de armazenamento. Por isso que eles mudaram para uma casa maior, né? Então, olhar para esse espaço aqui. Eu adoro esse projeto. Muito bom. Aqui a gente tem uma loja também que a gente fez. É uma loja lá em Pato Branco, de roupas de ginástica. Uma sala comercial alugada, então também é a mesma coisa, né? A gente não vai sair fazendo um monte de coisa. Claro que numa sala comercial o cliente ele está mais disposto a fazer mais coisas, porque é o negócio dele, né? Eu preciso mostrar aqui para o meu cliente. Então aqui a gente usou muito da pintura para ser uma forma barata e rápida de transformar o espaço, né? Já falei aí, a pintura maravilhosa. E aqui, no caso, a gente trouxe outros 2 elementos que foi trocar esse guarda-corpo da escada, que é um guarda-corpo bem comum que a gente vê por aí, assim, simples, sem graça até, por um outro elemento, por um metal, que a nossa ideia para esse projeto dessa loja, como é uma loja de roupas fitness, era mostrar força, sabe? Então, a gente procurou trazer elementos que retomassem, né, que lembrassem isso. E também mudamos o pisante ali da escada por um porcelanato amadeirado. Então, aqui, como é uma sala comercial, foi meio que um híbrido, né? Teve coisas do alugado, como a pintura, por exemplo, mas também teve um pouquinho mais quebra-quebra, porque a cliente estava disposta a fazer isso, né? E aí, pode passar para o lado. Tchanã! Assim ficou. Uau! A pintura, né? De novo, a pintura ela muda tudo, ela muda a vibe do espaço, a iluminação também ali, né? Lógico, pensamos nessa iluminação, a madeira aqui na escada, a madeira para todo mundo também. Falei que a cortina traz aconchego, a madeira também. A madeira traz muito essa sensação, sabe? Claro, se for a madeira natural, melhor ainda. Nossa, você ter uma peça de madeira natural na tua casa, perfeito. Isso não é acessível para todo mundo, madeira é caro.
Mas, beleza, então vamos no MDF, um porcelanato, também dá, sabe? Muito bom. Temos mais um? Temos mais um. Banheiro. Banheiro, não tínhamos banheiro até agora. Esse banheiro é dessa loja. Então, aqui também é um lavabo, né? Ele não tem área de box, por ser um banheiro comercial. E aqui a gente foi para quem? Pro adesivo. Pode passar pro lado. Nossa, esse mudou bastante. Esse mudou bastante, né? A parede, esse quadriculado que você tá vendo aí é adesivo. E adesivo. Então, por baixo está o azulejo e em cima é pintura. Esse tom de roxo, que é o tom da marca da cliente, assim. E aí acrescentamos os móveis ali, o espelho, né? Então, pequenas coisas que fazem muita diferença no final. Não, e é convidativo, né? Um ambiente bem decorado, um ambiente que traz a personalidade ali, ele se torna realmente convidativo para conviver ali, para entrar, né? Para compartilhar com as pessoas ali. Bom, Jéssica, obrigado pela sua presença. Já estamos aí com praticamente 1h30 de conversa. Passou muito rápido. Passa rápido, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. E sabe que eu estava reparando numa coisa, Jéssica, antes de a gente finalizar, um causo, né? Eu gosto muito de viajar nas minhas ideias. E aqui do lado, na casa da minha mãe, tem uma casinha. Sabe essas casinhas que fazem de madeira para o passarinho fazer ninho? Então, o meu pai, antes de falecer, meu pai faleceu há 2 anos atrás, ele gostava muito de passarinho e ele fez algumas dessas casinhas. E recentemente, um passarinho, uma corruíra. Sabe qual que é a corruíra? Não sei. Aquele passarinho bem pequenininho, né? Talvez o pessoal que está assistindo sabe qual que é. Ela entrou naquela casinha e eu acompanhei. Ela entrou, ela olhou, ela inspecionou aquela casinha e ela decidiu que ali ela ia fazer um lar. Só que nessa casinha já tinha alguns gravetos de um ninho de um outro passarinho. E logo essa corruíra, ela achou um parceiro ou uma parceira, porque eu não sei identificar se era um machinho ou uma fêmea, achou um parceiro. E os dois entraram naquela casinha e eles foram arrumando, veja, um passarinho. A corruíra é desse tamanhinho. Aquele passarinho, ele foi jogando para fora os gravetinhos e as coisas que eles não queriam e foi trazendo os gravetinhos, os raminhos que eles queriam construir ali, o lar deles para procriar, né? Para fazer a continuação ali, né? Da existência daquele bichinho. Então, se até os bichos, né? Eu estou falando de corruíra, mas tem outros pássaros, o João de Barro, né? Que constrói a sua casa do barro, né? Então, se até os bichos têm esse cuidado para estar ali no conforto, na segurança, imagine nós, seres humanos, né? Sim, não, é essencial, e ainda mais hoje em dia, assim, que a gente vê tantas pessoas com depressão, com ansiedade, e o lugar, ele nos ajuda, né, a melhorar também a nossa saúde mental, né? Então, se você para pensar uma pessoa que está ali com uma depressão muito profunda, se você olha para o espaço dela, ele vai refletir também, né, aquilo que ela está passando, assim. Então, é um fato. O espaço que a gente está, se para o passarinho é importante, né? Você falou isso, eu pensei no meu cachorro, que sempre antes de dormir ela tem que cavar ali para criar o espacinho ideal para ela dormir, né? Então, se para eles é importante, eles mesmo ali, né, sem pensar, entendem a importância disso, imagina a gente. E daí, com isso, eu quero dizer que se você mora, né, Jéssica, de aluguel, mesmo que a tua casa seja simples, seja pequena, se dê o direito de arrumar a sua casa, se dê o direito, né, de transformar aquele ambiente num ambiente mais clean, mais gostoso, né, de conviver, porque como a gente falou, né, a estética e a beleza é para todos, né? Então, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Jéssica, eu deixo o microfone aberto para você deixar aí uma mensagem, as suas últimas palavras aos nossos espectadores, aí fique à vontade. Quero agradecer, foi muito gostoso estar aqui. Gosto muito de falar, né? Acho que deixei isso muito claro, quanto a comunicação ela é importante. E eu acho que esse fechamento foi sensacional, assim, né? A história do passarinho. É isso. Cuidem das suas casas, tenham carinho, né? Olhem para suas casas com carinho, né? Mesmo que é uma casa alugada, às vezes não é a casa ideal que você gostaria de estar, né? Poxa, é uma casa muito pequena, é uma casa muito simples. É aquilo que você tem naquele momento. É
para esse lugar que você volta todos os dias, é esse lugar que você cria os seus filhos, que você vai criar suas memórias também. Querendo ou não, esse período de tempo que você passar nesse lugar, você vai lembrar dele. Então, crie um espaço que você, daqui uns anos, vai gostar de lembrar de que você viveu ali, sabe? É isso. Perfeito. Bom, aqui a gente encerra a conversa, mas antes eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, viu, Jéssica? Eu tenho brincado com o pessoal que tem muita gente em débito comigo, porque está assistindo o meu conteúdo e não está fazendo o mínimo, que é se inscrever no canal, ativar o sininho, isso ajuda muito. Mas tudo bem, se você não quer fazer isso, continue nos assistindo, você é muito bem-vindo na nossa casa, né? Olha a relação aqui, que é o meu podcast, você entra um pouquinho na minha casa. Agradeço a Kathleen, que está sempre aqui nos ajudando, o Carlos, o seu marido, que teve a paciência de esperar ali, eu vi ele fazendo fotos e vídeos ali, né? Então, muito obrigado por terem vindo aqui no meu podcast, na minha casa. Ó, show de bola. Pessoal, até a próxima. Falou!